Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Ligados pela História. Essa já é nossa 25ª visita das 34 que faremos pela região metropolitana de Ribeirão Preto. Hoje vamos até Pitangueiras. Distante de Ribeirão Preto, 51 quilômetros, Pitangueiras ainda conta, pela proximidade do Rio Mogi, a história de transição comercial do porto para a ferrovia. Com um pouco mais de 40 mil habitantes, faz parte do município o distrito de Ibitiúva. E já já nós vamos te mostrar. Típica cidade do interior, Pitangueiras ainda tem a matriz e a praça central como ponto de encontro dos moradores. A minha curiosidade é saber se o pé da fruta que deu origem ao nome da cidade ainda é cultivado no mesmo local. Mas isso a gente só vai saber chegando lá. Chegando pela avenida principal, já foi possível ver os pés de Pitanga, a mesma avenida que nos levou ao Teatro da Cidade para um encontro com o nosso anfitrião. O Caio, que é secretário de Cultura, Esporte e Turismo, é quem nos recebe aqui em Pitangueiras. Caio, obrigado pela parceria ao longo da organização do programa. Muito bom estar aqui com você hoje. A gente que agradece, falando em nome do município aqui, é um privilégio receber vocês aqui nesta manhã, né? E a gente está muito feliz de poder contar algo de Pitangueiras para vocês. Esse teatro onde a gente está é um teatro grande para o tamanho da cidade, né? Sim, tem uma estrutura bem legal aqui, né? A gente tem 220 lugares aqui, né? E a gente tem vários eventos no decorrer do ano aqui, né? Para o município. A gente oferece semana teatral, né? Filmes também são passados aqui para as escolas, né? Então é um local muito apropriado. O espaço leva o nome de um artista local, inclusive tem obras dele, né, no saguão de entrada. Esse artista é aqui do distrito? Sim, ele é do distrito de Ibitiúva, é o Luiz da Silva, né, conhecido como Da Silva. Ele é pintor e escultor, né? Então essa homenagem foi a ele. E ele é uma referência cultural aqui na localidade? Também. Tanto outras que a gente tem também, ele é um desses. E as festas folclóricas, o que você tem mais? Aqui, festas folclóricas, a gente tem a festa do peão, né? Que eu também incluo na festa folclórica, que é um marco aqui da região, né? Muito forte, muitas pessoas de toda a região vêm aqui para a festa do peão. Temos a Orquestra Filarmônica aqui, que é muito bem organizada, né? Temos o viola caipira também. Embora esteja falando muito de cultura, o Caio, na verdade, é profissional, né, de futebol. Você jogou profissionalmente? Sim, eu joguei 15 anos profissionalmente em futebol e eu encerrei minha carreira, né, com 33 anos, em 2019. E quais times você já jogou? Eu rodei bastante, né? Eu comecei minha carreira em São Paulo, né, no São Paulo Futebol Clube, depois passei na Ponte Preta. E entre outros clubes aqui no Brasil. Tive uma experiência também de 2 anos fora do país, né? Que foi na Tailândia, que é um país muito rico culturalmente também. Criada em 2006, a Filarmônica de Pitangueiras começa a se consolidar e a gente quer com certeza contar essa história. E nós vamos fazer isso aqui mesmo, no próprio teatro, nesse encontro que a gente marcou com o maestro Jim. O maestro Jim está na história da Filarmônica desde o início, em 2006. Como foi a motivação para criar essa Filarmônica? Pitangueiras, na época, não tinha, né? Teve uma antiga banda, muito tempo atrás, da família Leone. Aí eu nasci na música, né? Familiares sou de música. E partiu esse sonho de ter uma orquestra em Pitangueiras. E a gente saiu captando essas pessoas e as pessoas que se identificavam com a música clássica, com a música contemporânea. E no início toda a formação era de pessoas que já tocavam e já residiam em Pitangueiras? Sim, no início foi. A gente foi encontrando, né, essas pessoas que já eram da antiga banda e foi formando. Depois a gente veio com umas novas formações, formando os músicos, né? Inclusive hoje ela segue sequência com a Camerata Jovem, né?
Hoje vocês já conseguem associar a identidade da orquestra, desse grupo musical, com a própria história da cidade? Sim, conseguimos, né? A gente, ao longo desses anos, a gente trouxe muitos artistas para Pitangueiras, né? Uma figura muito importante que recebeu até uma moção aqui no teatro foi o maestro João Carlos Martins, que veio até Pitangueiras, conheceu a orquestra, regeu a nossa orquestra, participou e foi um presente muito grande. E tem outros artistas também que teve aqui, né? Mato Grosso Matias, Alda Célia, Belmonte Amaraí, tudo com a orquestra de Pitangueiras. Então, para nós é um valoroso projeto. Da música clássica para a caipira brasileira, conseguimos nos encontrar com 3 dos integrantes da Orquestra de Violas. O Maico não sabe ao certo, mas essa viola aqui deve ser mais ou menos de 1930. Bem diferente dessa que ele domina muito bem. Essa é bem mais recente, né, Maico? Bem mais recente. Inclusive as tarraxas, né, dá uma diferença. Olha. Da cravelha, que é madeira com madeira. Mas quem gosta de tocar, toca nessa Nossa, daí sem problema nenhum. Nossa, tem que ter as duas. A paixão pela viola, cada madeira tem uma sonoridade diferente. Como é que vocês chegaram a essa formatação de tocar junto num modelo de orquestra de viola? Eu comecei a juntar pessoas que eu dava uma aula e essas pessoas também tinham uma paixão por viola e violão. E a primeira apresentação, eu lembro, que a gente chamou de orquestra de viola Clone Music, falou, a gente vai fazer um tipo de um recital, uma apresentação com os alunos e mostrar que nesse meio tinha crianças de 10, 12 anos aprendendo e senhores de até 71 anos que também tinha essa paixão, essa mistura que me impulsionou. Eu falei, nossa, colocar crianças com pessoas idosas tocando junto. E a gente fez essa primeira apresentação marcou muito. Então, acho que o que me motivou foi ter esse encontro entre as gerações, né? E dialoga muito com a história brasileira, com a história do interior, com a história de Pitangueiras, tem muita relação, né? Tem muita relação. E eu comecei com meu pai em Folias de Santo Reis. E eu achava muito interessante que depois que a gente estava em fazendas ou sítios, que terminava o almoço, eles puxavam a viola, cantando músicas sertanejas e dançando catira. Isso aí também até hoje me marcou demais. Foi mais... Essa viola tem uma história antiga para contar. E esse chapéu tem uma história bem mais contemporânea. Conta para o pessoal a história desse chapéu. Porque esse chapéu ele tem uma história bonita. Foi uma mudança, porque a gente começou em 2010, 2011, foi crescendo. E a gente começou a colocar violinos, começou a colocar instrumentos de percussão e foi misturando não só o clássico do raiz, mas com uma música folclore. Tanto que eu falei do catira. E uma pessoa que gostou muito do nosso trabalho e virou padrinho da orquestra foi o mestre Mazinho Quevedo. E hoje ele, como símbolo, ele deixou para nós um troféu. Que lindo, hein? Que lindo. E a gente vai passar esse chapéu agora para o Ney, que também vai contar um pouquinho da história, da trajetória dele, do envolvimento, né, Ney? Você começou aluno e, de repente, estava envolvido com a orquestra? Foi isso que aconteceu? A gente já vem das origens caipira, né? E eu comecei a fazer aula com o Michael Donner em 2015. E ele já estava com esse projeto da orquestra. Aí ele me convidou. Já tinha colocado percussão e um contrabaixo ia alinhar bastante com a percussão. Aí ele me chamou e eu comecei a participar da orquestra também em 2015. E aí a satisfação de fazer parte desse projeto? É maravilhoso, é uma coisa que pra gente assim não tem explicação, é uma coisa que a gente faz com muito carinho, faz parte da nossa origem, nossos pais, é o que eu sempre falo, né? Quando você nasce num berço ouvindo Tunique Tinoco, Lourenço Lorival, Vieira e Vieirinha, né? Que eram as músicas que meu pai ouvia, né? Então quando você nasce num berço ouvindo isso, quer dizer, né? E depois você consegue reescrever perpetuar, isso. né, inclusive, exatamente, porque precisa dessa isso. continuidade, né? Se Sim. as novas gerações não seguirem tocando viola, a gente vai ter viola só na memória, né? E nós fizemos um show para a terceira idade
aqui e foi assim, marcante, né? Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Bem, lá na orquestra você faz contrabaixo, Isso. mas você toca violão? Toco violão. Arrisca né? viola ou não? Só no violão? Um pouquinho, mais o violão mesmo e o contrabaixo. A orquestra tem mais homem do que mulher, mas a Ana Cláudia tá lá para garantir a representatividade feminina. Ana Cláudia, você tá desde o começo. Desde o comecinho. Nossa, não, é um projeto assim que a gente tem muito carinho, muito amor, né? Junta um monte de coisa, junta história, amor pela música, pessoas, eu acho que memórias, é tudo isso, né? Tudo. A gente, na verdade, a gente falava que a gente era uma família musical. E no nosso último, se eu não estiver enganada com a data, o nosso último evento, nosso último recital foi em 2014. E o pessoal não quis se separar mais. Falou, não, a gente tem que continuar, E foi preparando o repertório. E vocês fazem quase como um musical, né? Tem teatro, tem dança, tem música, tem temática. Tem. A gente fala assim que cada vez tinha uma ideia diferente, cada show era diferente. Era algo, não era só a música de viola em si. Igual você falou, trazendo até o que foi vivido, o que o compositor pensou, as imagens de fundo que a gente utilizava, era sempre voltado a sítio, fazenda, as vendas. Quem não lembra das vendas que tinha antigamente? A gente não viveu isso, mas não tem como não se emocionar, como não lembrar o que o pessoal viveu aí com essa... Gente, a música está tão presente na vida da Ana Cláudia que ela tem uma declaração até na pulseira, ó. Vou mostrar aqui de pertinho para vocês. Violão é vida. É vida. Violão é vida. Só faltou a gente mostrar um pouquinho de som pro pessoal. Vamos mostrar agora? Vamos. Então tá. Sempre que o Ligados pela História chega no município, assim que a gente identifica, né, a Praça Central e a Matriz, nosso próximo foco é encontrar o coreto. Sempre estamos à busca do coreto e hoje a gente está aqui com o professor Daniel exatamente para contar um pouquinho da história da cidade. Por que Pitangueiras? Pitangueiras em função da abundância da fruta que tínhamos aqui na chegada dos primeiros moradores. Então era a terra das pitangueiras, depois quando institucionalizou o lugar, Santa Cruz das Pitangueiras, depois Pitangueiras em função da fruta. Até uma raridade, né? Porque a pitangueira não é uma fruta tão comum nessa região, é? Já foi mais, né? Hoje, em função da modernização da agricultura, do desmatamento, ela tem, assim, também sofrido com esse desmatamento, tem poucos exemplares. E a relação de importância do município com o Mogi, por exemplo, né? No passado a gente tinha o porto, hoje a gente tem os ranchos. Como é que essa relação se estabelece? A relação muito grande. Aliás, Pitangueira se formou à beira do Mogi, né? Ocorre que uma doença, malária, maleita, que trouxe os moradores da beira do rio aqui para onde hoje está edificada a cidade. A importância do Pitangueiras nasceu por causa do comércio, das monções que eram realizados da cidade de São Paulo, Sorocaba, São Carlos, que vinham até Porto Ferreira, depois vinham até Pitangueiras e tinha um lugar que chamava Porto dos Macacos, onde surgiu a Vila das Pitangueiras, onde tinha as pitangas, né? E depois, em função dessa malária, que vieram para cá, para onde está edificada a cidade. Do porto para a ferrovia, a gente transfere um pouco aí o poder econômico? Sim, muito. Tem tudo a ver, né? O crescimento do comércio, a intensificação do comércio, a vinda do café e a consequente aumento da demanda de gêneros alimentícios, de produtos semi-industrializados, semi-elaborados, fez com que o comércio aumentasse, o fluxo de mercadoria aumentasse, e para isso precisávamos trazer para cá
esses materiais, esses objetos, para atender a demanda da cidade. Por isso a ferrovia e também a demanda de transporte de pessoas, né? Importante no passado porque escoava a produção, levava e trazia pessoas. Importante hoje porque conta essa história e é símbolo de resistência. Mas quem sabe mesmo sobre isso é a Márcia, que é da cidade, é professora, é pesquisadora, é interessada e quer guardar essa história para contar no futuro também, né, Márcia? Esse espaço tem essa importância que eu estou colocando? Tem, esse espaço tem uma importância de potência para Pitangueiras. Eu, na minha infância, isso daqui foi muito importante. Ele continuou por toda a minha vida como educadora, como mãe. Quando pequena, a gente passava por aqui, subia essas escadas para ir para Bebedouro, para ir para Araraquara. Então isso me traz essa história da minha infância. Para mim, história, ela está aqui, né? Ela está aqui. E essa potência está aqui. Então, um sonho disso daqui um dia ser um museu. Acho que isso daqui não se pode perder, porque aqui está o cerne da história dos pitangueirenses, dos migrantes que aqui vieram, essa praça maravilhosa. Então, uma importância muito grande do Ligados pela História estar aqui. Bem, como você é jovem e está dizendo que você ainda frequentou aqui quando isso tudo funcionava e levava e trazia pessoas, então ele deixou de funcionar bem recente, diferente de algumas outras que já tem bem para trás, né, o fim das atividades, aqui ficou até bem recente. Sim, aqui funcionou como uma estação para passageiros até o 1998. Nossa, 98 é bastante recente. Eu, inclusive, levava os filhos para passear até Araraquara para andar de trem, porque eu amo andar de trem. Levava os filhos. Com a terceirização, deixou de passar os vagões, né, de passageiros. Isso. Porém, aí no ano 2002, um grupo de voluntários se juntou, conseguiu fazer a parte burocrática com o apoio da prefeitura e fez uma restauração desse local. Então, esse local ele passou a funcionar como uma estação cultura. Assim como o Teatro da Cidade faz uma homenagem a um artista pintor também dessa localidade, esse espaço ferroviário, quando foi estação de cultura, também fez uma homenagem a um artista que é daqui. Sim, e muito muito importante, um artista impressionista, uma pessoa que leva Pitangueiras para outros locais, participou de exposições. Então, quando a gente tem quem leva Pitangueiras para o mundo, para outras cidades, para outros estados... A gente só quer ovacionar, gente, não é? só quer ovacionar. Eu sou bairrista, eu amo essa cidade. E a potência está nas pessoas. A gente percebe que essa potência cultural, ela está na força de vontade das pessoas. É as pessoas que querem fazer e encontram muitas dificuldades. É uma cidade de muitas dificuldades, mas apesar das dificuldades, as pessoas vão em busca. Bem, além de falar, ela também se colocou como pesquisadora, porque você guarda, registra, e aqui você tem um pouco da história desse lugar para a gente mostrar. Sim, esse material eu ganhei de uma professora de história, Maria Isabel Gomes da Silva. Ela fez uma pesquisa, essa daqui é a monografia dela, a respeito da parte histórica com a questão geográfica. E aqui a estação, a gente tem como ela era quando restaurada, né? A gente veja como ela está hoje, mas nos traz essa saudade, esse desejo de vê-la linda quando ela foi restaurada. Essa Casa Primavera é uma das casas que foi construída aí no início da década de 30. Ali, né? Isso, é uma casa bem antiga. Ela é remanescente da época da estação na atividade. Então eu lembro que eu descia, né, e ficava olhando o que tinha, e essa primavera, né, a gente fala Casa Primavera, me encantava pelas flores. Então tudo isso traz pra gente, né, o gosto da infância, aquilo que a gente viveu e que a gente não pode deixar perder. O Felipe é diretor de cultura, mas está aqui para conversar com a gente sobre a trajetória do avô dele, que é homenageado na estação ferroviária. Conta um pouco a história do seu avô, Felipe. O meu avô, ele é da cidade de Santos, né? E ele ficou doente, se aposentou muito cedo, aos 33 anos, que ele foi acometido de duas doenças, a psoríase e a artrite, né? E por conta disso, passa muito tempo no hospital, internado, ele começou a desenhar, né? E a minha avó, que é daqui de Pitangueiras,
resolveu chamar um especialista, porque ela achou interessante os desenhos, né? E aí esse especialista foi olhar e disse, ó, ele já está pronto para partir para uma exposição. E a partir daí ele começou a fazer desenhos com caneta Bic, que na época tinha aquelas 5 cores da Bic, né? E depois disso ele passou a pintar óleo sobre tela. E por conta da doença, o médico da época fez a recomendação que ele morasse no interior, por conta da poluição, que seria melhor. Teria uma melhor qualidade de vida se estivesse numa cidade interiorana do tipo de Pitangueiras. Exatamente. E por aqui ser a cidade natal da minha avó, né, eles voltaram para cá. E aí ele continuou produzindo, o período em que ele esteve aqui, antes de falecer, ele continuou produzindo. Sim, continuou produzindo, né? Ele por ter uma artrite bem severa, ele tinha apenas o movimento do polegar assim. Então ele segurava o pincel, né? E pintava dessa maneira. Continuou produzindo e sempre vendendo os quadros. A Márcia contou até com muito carinho sobre a trajetória dele, dizendo que a própria cidade tem um orgulho de tê-lo como um representante e que ele teria levado o nome da cidade a partir da arte para outras localidades. Então ele teve uma repercussão ao longo da vida. Sim, sim, ele teve uma grande repercussão, ele participava de vários concursos, né? Estaduais e fora do estado também. Ele tem obras vendidas no exterior. Então é uma lembrança boa de contar e compartilhar. Sim, sim, sempre uma lembrança muito boa. O distrito de Ibitiúva fica a uns 10 minutos de carro em direção a Bebedouro. Fomos até lá para conhecer o Sr. Osvaldo e saber mais sobre os encontros de companhias de reis. Quando janeiro chega, Ibitiúva comemora, celebra o encontro das companhias de folias de reis. E o Sr. Osvaldo faz parte de uma companhia, uma das duas que tem aqui no distrito. Já há quanto tempo, Sr. Osvaldo? Olha, a que eu participo, ela já tem centenário já. Já? Porque só eu tenho 61 anos que eu acompanho a bandeira de Santos Reis. Então o senhor começou muito novinho, o senhor tem 68? Com a idade de 7 anos. E aí então já era uma tradição do seu pai, do seu avô, era uma sequência familiar. O meu pai, familiar. na época de solteiro, ele vestia de palhaço. Meu pai já fez 33 anos que faleceu, com idade de 76 anos. E já tinha essa tradição. E como é que foi essa sua ligação com as companhias de reis? Olha, eu quando eu era criança, eu tinha um problema de saúde, que era o tal de bronquite. Só que o meu bronquite, ele não tinha época para mim. Era calor, frio, eu não podia chupar um sorvete que tinha vontade, que eu ficava ruim. E na época que eu estava praticamente entregue na mão de Deus. A sua mãe fez uma promessa? Ia ter uma chegada de reis do lado, no mesmo quarteirão da minha casa, com o fundo do quintal da festa, e fazia com o meu quintal lá onde eu moro hoje aqui. Eu tinha um tio aqui que ele fazia doces na festa. E próximo à festa, durante a semana que eles estavam fazendo doces, fazia doce de leite, doce de abóbora, de mamão, cidra, enfim, dava o jantar naquela época e dava o doce. E a meio-dia eles soltavam um rojão. Nessa época, nessa semana que eu estava largado numa cama, entregue na mão de Deus. Esse meu tio soltou um rojão e minha mãe ajoelhou na cabeceira da cama que eu estava. Ela colocou a mão posta e pediu para Santos Reis que achasse um remédio que me curasse. Por essa luz divina que nós estamos enxergando, no outro dia eu estava com uma colher rapando tacho de doce. Feliz da vida. Então por isso que eu sou folião de Santos Reis, por devoção, tenho fé, amor e me dedico a isso. Quando tudo dá certo, quando está tudo bem, aqui fica todo tomado de foliões. A junta de 2.000 a 3.000 pessoas.
Na volta ao município de Pitangueiras, paramos para conhecer o projeto Ecoterapia Sonho de Criança. Esse aqui é o FEST e esse é o Fabrício, que é o gestor aqui da Ecoterapia Sonho de Criança. Como é que surgiu esse projeto? Esse projeto surgiu há 2 anos. A gente, na verdade, já vinha idealizando isso antes. Quando, em 2012, eu fui secretário de Educação, o centro mais próximo daqui não conseguia atender o nosso município. Então, desde lá, eu vinha com isso em mente e, graças a Deus, em 2019 a gente conseguiu inaugurar a Sonho de Criança. De lá para cá, quantas crianças já foram beneficiadas com esse trabalho? Hoje a gente atende 24 crianças especial, mas existem mais de 20 na fila de espera. E dentro da história da própria ecoterapia, ela é recente, muito antiga? Eu, particularmente, tenho ouvido falar nos últimos 10 anos, não antes disso. A ecoterapia ela tem 30 anos, na verdade, mas ela vem sendo conhecida mais agora realmente nos últimos 10 anos. Então ela já é conhecida como uma reabilitação, já é reconhecida pela medicina e os seus resultados, mas a cultura ainda é um pouco atrasada referente a esse tipo de tratamento. No dia a dia, o FEST, na verdade, trabalha com a Aline, que é fisioterapeuta, e faz o acompanhamento junto das crianças. Isso. Como que é essa rotina? Nós, depois da triagem, nós fazemos uma avaliação dessas crianças para ver quais são os objetivos que nós temos para o tratamento. Depois desses objetivos, nós traçamos os atendimentos visando as características que os cavalos nos proporcionam, tanto de movimentação, de pelagem, de todas as características possíveis que eles têm para nos mostrar. Onde é que dá essa interação que a criança que acessa o cavalo através da ecoterapia tem benefícios? A principal característica do cavalo é a andadura. Essa andadura proporciona um movimento tridimensional, ou seja, quando o praticante está montado no cavalo, ele recebe estímulos de cima para baixo, para frente, para trás e lateral. Isso faz com que esses estímulos vá até o sistema nervoso central, seja interpretado e devolvido para a musculatura. Aí dessa forma ele consegue ter benefícios de fortalecimento muscular, regulação do tônus, melhora da postura, equilíbrio. Sem contar que o movimento que o cavalo faz, ele é o mais semelhante à marcha humana. Assim, um praticante que é cadeirante, se ele estiver iniciando um treino de marcha ou se preparando para isso, durante a montaria ele já recebe os estímulos e tonifica os músculos necessários para esse treino de marcha. Tanto desde a tonificação muscular quanto a movimentação pélvica e da cintura escapular. Essa é a Julie e chegou aqui há 1 ano e... Ela nasceu aqui. Nasceu aqui. 1 ano e 2 meses. Quem veio para cá foram... A mãe dela. Ah, tá. E a mãe dela já veio nesse processo de tentar acolher um animal judiado pela natureza aí. Isso. E aí ficou ela órfã e aí a gente acabou de cuidar dela para a mãe dela. Inclusive na mamadeira. Sim. Por isso que ela é tão dócil assim. Normalmente não seria. Não, geralmente eles cospem, correm, mas ela virou um pet. Vem dela essa ideia de vocês ampliar o espaço para receber os animais maltratados? Sim, ela foi uma inspiração e o Zoo Sonho de Criança vai ser um projeto paralelo à ecoterapia e para tornar tanto a ecoterapia quanto o Zoo projetos autossustentáveis. Sim. Para não depender Um tanto vai apoiar o outro. Um vai apoiar o outro. Então o Zoo, que é o Zoo Sonho de Criança, vai ter ecoterapia Sonho de Criança e Zoo Sonho de Criança. Ele vai ter a função de receber animais resgatados de tráfico, maus tratos, animais que não podem mais ser inseridos na natureza. Sim. E aí eles ficam aqui com a gente e recebem todos os cuidados que o IBAMA e os órgãos ambientais instruem a gente. Muito interessante ouvir você falar, porque essa não é uma demanda aberta, né? Não está na pauta de debates nem da política, nem do processo de cidadania, nem dos grupos que se reúnem, né? Acho que é uma demanda que tem lugares bem definidos, poucas pessoas fazem esse trabalho. Sim, e tem um grande preconceito contra os zoológicos, porque muitas pessoas acham que é um lugar de exibição do animal, enquanto é o contrário. Os zoológicos, na verdade, eles têm uma utilidade tremenda para a sociedade da natureza, para a sociedade biológica. Sim. Porque esses animais que não podem ser inseridos, iriam para onde? Exato. Exemplo, Mas, na verdade, para os que podem ser reinseridos, aqui vai ser uma passagem, quase que um hotel. Aí a gente vai ter um trabalho de soltura, a gente vai fazer trabalho de soltura de aves, onde as crianças do município, quem irão fazer esse trabalho.
Legal, porque aí tem todo um educativo por trás. Isso, tem todo... Na verdade, a segunda intenção, a primeira intenção é ajudar esses animais a dar uma qualidade de vida para eles, em ex situ, que eles chamam, né, que é em cativeiro. E os que têm condições de voltar à natureza, eles são treinados e aí no dia da soltura a gente traz as escolas municipais para fazer esse trabalho e para explicar o porquê daquilo, conscientizar para que não tenha animais em gaiola, não retire animais da natureza, porque infelizmente quando você retira um animal da natureza, muitas vezes você condena ele, porque muitos deles não conseguem mais reabilitar. Durante o passeio por Pitangueiras, adorei conhecer o Sr. Zeca Canela. De verdade, aprendi muito com ele, especialmente sobre os efeitos da paixão pela arte. O Sr. Zeca Canela foi vereador, radialista, mas o que nos trouxe até a casa dele é o seu lado mais artístico. Basta dar uma olhada na varanda da residência dele e a gente consegue observar um conjunto de obras que mostra estilos diferentes. O que o senhor foi primeiro? Começou com rádio? Eu com 7 anos de idade já fazia discursos de independência em cima de cadeira, sentado em pé numa cadeira. E eu me tornei vereador e fui candidato a prefeito. E a arte? A arte entrou na vida do senhor quando? Sempre esteve na minha vida. Eu me lembro, eu já pintei placas, tem prédios públicos aqui de Pitangueiras, que eu que fiz a placa de engenharia, eu que fazia todas essas coisas. Carnaval, eu decorava o clube, a associação, e uma vez ou outra o comercial, que é os 2 clubes da cidade, e eu inventava coisas. Todo ano, carnaval, eu fazia carros alegóricos. E foi a vida de arte para mim começou muito cedo. Eu, olhando um pouco da obra que o senhor tem aqui, né, em exposição, eu vejo estilos completamente diferentes. São fases diferentes da sua produção? Na verdade, a arte está totalmente dentro de mim. Eu tenho essa diversidade de estilos, porque eu sempre fui um investigador da arte. A arte para o senhor é uma necessidade? O senhor precisa produzir artisticamente? Eu fui entrevistado pelo jornal de Bebedouro e ele divulgou na manchete que eu havia diminuído a doença, o combate da doença de mal de Parkinson. Eu consegui, através da arte, prolongar minha vida. Veja bem. Então a pergunta do repórter foi de que se eu recomendava a arte para diminuir a incidência da doença. Eu disse que não. Eu não indico, porque dificilmente você vê uma pessoa que faz por hobby os trabalhos que tenha a paixão pela arte como eu tenho. É muito difícil. E a pessoa, para diminuir com a arte a incidência do mal de Parkinson, ela tem que, repito, tem que ser apaixonada pela foto. E como eu consigo isso? Eu pinto, eu estou pintando, eu esqueço de tudo. Eu esqueço da comida, do remédio, eu esqueço de tudo. O Sr. Zeca viu que eu gostei muito dos trabalhos dele, tanto que me deu uma tela de presente e me deixou escolher. Saí de lá muito feliz. Se você acha que acabou o passeio aqui em Pitangueira, você está muito enganado. A gente combinou uma saída de bike, porque é uma rotina. A Laís é uma das coordenadoras do grupo, faz parte há quanto tempo, Laís? Faz 4 anos. E aí, quantos compõem esse grupo? Tem 243 pessoas. E que trajeto vocês costumam fazer? A gente costuma ir para Viradouro, Bitiúva, Sertãozinho, Barrinha, bastante... Com que rotina? Semanal? O pessoal se encontra em maior quantidade de domingo de manhã. Tá, e no caso aqui não são atletas, são pessoas apaixonadas pela bike. Isso, apaixonadas pela bike.
Bem, e o Rafael, que também faz parte do grupo, tem uma mensagem super legal, porque além de pedalar, vocês sempre tem uma causa, uma ação. Sim, isso mesmo. O grupo é chamado Pedalação, porque nós fazemos o pedal que a gente gosta e ações beneficentes também, que é o intuito primordial do grupo Pedalação. E durante o ano todo a gente faz ações para várias pessoas que estão necessitando de uma ajuda. Legal. A amizade, colaboração e ainda ajuda terceiros. Isso mesmo, o ano todo. Gente, beleza? Beleza, vamos! Vamos nessa! Cantando para a majestade o Sarabia, a majestade o Sarabia. A gente se vê no próximo episódio. Até lá!